Pessoal, professor Yuri novamente, hoje para mais uma aula de PHP. Nós vamos ver aqui agora como utilizar, a gente viu como utilizar as tags, né? Utilizando a tag normal e a tag de impressão. E agora a gente vai ver como utilizar a tag curta. Então as nossas tags curtas, elas são utilizadas usando somente o sinal de abrir e fechar, o ponto de interrogação, né? Outro ponto de interrogação, fechando a tag. E aqui a gente teria o nosso código, né? Vou colocar aqui utilizando tags curtas. Então, se a gente utilizar dessa forma aqui, der o Ctrl S aqui e for lá no nosso código, lembrando que localhost, né? Nada acontece com o nosso código. E se a gente verificar aqui nas ferramentas do programador, se a gente tiver em Elements, a gente vai ver que aqui, ó, não apareceu, né, o nosso códigozinho e nem apareceu o que a gente estava querendo escrever. Porque o PHP, se vocês observarem aqui, ele comentou essa linha de código, né? Então essa linha de código está comentada aqui dentro. Então, para a gente utilizar essa linha de código, a gente precisa habilitar lá no arquivo do PHP. Para a gente habilitar ela no arquivo PHP, basta a gente abrir aqui o nosso painel do Champ. Esse arquivo ele chama PHP-ini, que ele tem todas as configurações de início do PHP. Então, todas as configurações dele setadas, né? Do PHP estão nele. É um arquivo texto e a gente pode abrir ele através do config aqui do nosso champ. Então a gente vem aqui no modo Apache, vem aqui em config, ó, no botãozinho config no modo Apache, e a gente tem aqui PHP-ini. Esse arquivo ele está armazenado dentro lá do nosso instalador, no C#. Se você pesquisar lá, você vai encontrar ele. Então, ele dá início a todas as configurações do nosso PHP. Se eu quiser ir lá no nosso diretório para descobrir onde ele está, basta eu vir em Explorer. Temos aqui o PHP, lá embaixo o PHP-ini. Aqui está ele. Então aqui tem as mesmas configurações do arquivo que a gente abriu na configuração, né? Então aqui no nosso bloquinho, né, no nosso códigozinho que abriu do nosso arquivo php.ini, a gente vai localizar a sequência de código onde está o short tag. Short tag é tag curta, tá? Então, bem simples, eu dou aqui um Ctrl F, que é o localizador, né, para localizar alguma palavra. Digito aqui short, underline, open, underline, tag, e peço para localizar esse código. Tá lá, né, já localizou aqui. Não é essa primeira aqui que ele encontrou. Essa segunda, peraí, só um minutinho. Essa segunda aqui. Veja que ele encontrou, né? Short open tag, o valor está off. A gente vai passar para on. Então vamos lá. Aqui eu coloco on. Salvo esse arquivo. Certo? Posso fechar ele. A gente vem aqui nas nossas configurações aqui do Apache. Vou dar um stop e vou mandar reiniciar. Vou dar um stop e mandar reiniciar. Reiniciou. Né? Agora eu vejo aqui o nosso código. Só faltou uma coisa, a gente tem que dar a instrução echo, que é a instrução de escrita, tá? Sempre quando eu terminar uma instrução, colocar um ponto e vírgula. Ok? Então agora eu vou salvar. A gente pode vir aqui, dar um F5,
Agora sim, né? Utilizando os tags curtas. Só dar um BR aqui para ficar separadinho. Ctrl S. Tá lá, né? Utilizando tags curtas. Então essa é a forma da gente escrever tags curtas, né? Atualizar as configurações do PHP ini para o PHP funcionar com tags curtas. Então aqui a gente tem as 3 tags utilizadas no PHP. A tag normal, utilizando o echo, uma tag de impressão e uma tag curta, onde a gente inicia só com o sinal de maior ou menor e interrogação. Ok, pessoal? Bom, seguindo aqui com a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, né, o funcionamento e a configuração para tags curtas. Então, nessa aula, nosso objetivo é estudar os comandos echo e o comando print, né, echo e também o comando print. Então, para isso, vamos fazer um outro arquivo. Vou chamar esse arquivo, vou salvar ele como echo underline print.php. Vou criar um arquivinho HTML padrão. Comandos echo e print. Ok? E vamos seguir aqui na nossa aula. Então, vamos iniciar aqui com nossa tagzinha PHP. Bom, então a gente tem o comando echo e nós temos o comando print. Bom, o objetivo desses 2 comandos é imprimir na tela o resultado de algum processamento PHP. Então, o que ele faz é executar algum processamento e escrever através de uma string alguma coisa na tela do HTML. Então, tudo que ele faz é isso. É imprimir na tela HTML alguma saída com o comando PHP. Então, a gente tem um comando PHP escrevendo alguma coisa no nosso HTML, ou no nosso body, na nossa página, no nosso navegador, ok? Bom, então esses comandos eles podem imprimir tanto o resultado de variáveis ou de processamento. Para você imprimir alguma cadeia de caractere, basta a gente usar ele entre aspas. Pode ser aspas simples ou pode ser aspas duplas. A única coisa é que se você iniciar com aspas simples, você tem que terminar com aspas simples. Se você começar com aspas duplas, também com aspas duplas. Mesma coisa aqui. Eu posso utilizar aspas simples como aspas duplas, né? Comando print. E aqui o comando echo. Então eu tenho 2 comandinhos, lembrando sempre do ponto e vírgula. Bom, tudo salvo. Vamos lá para o nosso navegador. Lembrando que agora essa página não é o index.php, ele é uma página específica, né? A gente criou uma página específica, echoprint.php. Então basta eu colocar aqui, ó, uma barrinha e escrever o nome dela, né? echoprint.php. Porém, elas estão aqui na mesma linha. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui, como é
Lembrando que esse arquivo, se ele fosse o index.php, ele já ia aparecer direto, mas como ele é um arquivo EchoPrint, né, é um arquivo diferente de index, você tem que dar o nome para ele. Depois a gente vai aprender como localizar esses arquivos e como direcionar nos comandos na abertura e das nossas páginas. Aqui eu posso também utilizar para escrever utilizar o comando print e o comando echo para escrever elementos HTML. Basta eu vir aqui, por exemplo, colocar aqui um BR. Opa, ele tem que ficar dentro aqui do aspas. Posso escrever desse jeito. Posso escrever aqui também um HR. Vou salvar aqui. Tá lá, né? Então, além dele escrever o texto, ele escreveu o comando HTML. Então, quando o interpretador HTML viu aquele textozinho com a tagzinha HTML, ele também executou, né, ou interpretou o BR e o HR aqui, né? A quebra de linha ou a linha pontilhada. Se vocês verificarem aqui, os elementos HTML, eles são utilizados aqui como nós, né? Quando a gente estudou os elementos na árvore de comandos do HTML. Então, ele mostrou o escrito, né? O textozinho, e também adicionou o elemento BR e o elemento HR, né? No nó de elementos HTML. Ou seja, esses elementos passaram a existir no DOM da nossa página HTML. Bom, e vocês devem estar se perguntando por que existem dois elementos para se escrever na tela. Tem uma diferencinha. O echo, ele é um construtor da linguagem. Então, é um comando propriamente dito. Já o print não. O print, ele é uma função da linguagem. Tá? Ele é uma função da linguagem. Não precisa se preocupar agora, a gente vai olhar mais a fundo, mas a diferença entre eles é essa. O echo é um construtor, um comando, e o print, ele é uma função da linguagem PHP. A gente pode utilizar tanto a forma de escrever sem aqui abrir e fechar chaves, como a gente pode usar com abrir e fechar também, parênteses, né? Então, se a gente salvar, a execução vai ser a mesma, ok? Porém, a gente pode também passar aqui no comando print alguns parâmetros. E dependendo dos parâmetros que a gente passar, sendo verdadeiro ou não, será escrito na tela o resultado. Vocês podem ver que interessante, como ela é uma função, a gente pode dar aqui um comando echo print. Pode parecer estranho, mas olha que interessante. Então eu estou dando um echo na minha função de print. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Olha o que acontece. Ele me retorna o valor 1. Por quê? Porque quando a execução desse comando é verdadeira, é retornado o valor 1. Quando a execução dessa função é falsa, ele me retorna o valor 0. Então aqui nesse momento, né, quer dizer que a execução ocorreu tudo corretamente, então o retorno dela foi 1, ou seja, verdadeiro. True, né? Retorno verdadeiro. Então a gente tem somente um problema aqui na execução, que o comando echo ele é mais rápido, porque ele só imprime. Já a função print, ela além de imprimir, ela verifica se a impressão foi correta, né? Então retornando o valor de corretamente ou não. Então quer dizer que a nossa função print ela é um pouco mais lenta, mas é imperceptível, a menos que você tenha a execução de 100 mil execuções, aí sim você vê uma diferença. Mas é imperceptível, mas existe essa diferença, porque ela tem duas funcionalidades, né? Imprimir e verificar se a impressão foi correta. Bom, só vou abrir um adendo aqui para a gente estudar mais um pouco sobre o funcionamento do PHP, porque nessa aula
nesse ponto os alunos começam a ter um pouco de dúvida e a gente precisa aprender como que funciona, né, como que é a máquina por detrás do funcionamento do PHP. Então a gente precisa verificar por que, né, que na hora da solicitação da minha página pelo navegador, o meu códigozinho PHP, ele não é visto aqui na execução, né, nos elementos DOM da minha página HTML. Essa é uma característica que o PHP tem da execução, o que a gente chama dinâmica, né, que ela é uma página dinâmica, então ele tem uma interpretação do lado do servidor, que é diferente do HTML, que é uma página estática, e ele é interpretado do lado do cliente. Por isso que o cliente consegue ver os elementos HTML escritos, inclusive os resultados, né? Mas não consegue visualizar o código PHP aqui na página dele, mesmo abrindo aqui a codificação, né, da nossa página. Bom, como é que isso funciona, né? Então vamos abrir aqui. Então a gente tem do nosso lado cliente, ou seja, nós mesmos, né? O nosso navegador, onde eu escrevo o endereço da página. Esse endereço é enviado por um meio físico. Esse meio físico pode ser a internet ou mesmo o nosso computador, através da placa de rede, né? Ele verifica que a gente tem um servidor local, ou seja, o localhost instalado na nossa máquina. Ele faz essa solicitação ao servidor, ok? Então essas requisições, elas são tratadas pelo Apache. A gente vê aqui o request, né? Então é uma pergunta e depois tem uma resposta. Então na pergunta é solicitada através do Apache. Se a solicitação for um arquivo PHP, então repassa a solicitação para o interpretador do PHP. Lembrando que quando a gente instalou o nosso XAMPP, a gente também instalou o PHP, né? A gente instalou o PHP, o Apache e o MySQL, que é o banco de dados. Então, essa pergunta ela é enviada através desse protocolo, através da internet, né? O protocolo HTTP. E a resposta também, né, vai vir através desse protocolo PHP, esse protocolo HTTP. E aqui está a grande diferença entre páginas estáticas e dinâmicas, porque quando o cliente solicita uma página e essa página é HTML, ele simplesmente envia essa página HTML completamente, né, completa para o requisitante, para o cliente, né? Então essa página HTML ela vai do jeito que ela está escrita, ela vai o arquivinho inteiro lá para o lado do cliente, lá para o navegador do cliente. O que já uma página dinâmica é diferente, faz uma requisição PHP, abre o script solicitado, interpreta e devolve o retorno, né? E esse retorno ele é devolvido através de uma página HTML. Porém, a diferença aqui está nessa interpretação, né? Então, quando essa página solicitada é PHP, ele executa essa página e ela só retorna o resultado dessa execução. Então, o resultado da execução PHP ele é retornado através de um arquivo HTML. Então, a gente tem essas duas diferenças. Quando o cliente solicita uma página estática HTML, ele vai lá, pega aquela página index.html e devolve para o nosso cliente. Quando o cliente solicita uma página index.php, o nosso Apache recebe essa solicitação, executa essa página index.php e retorna para o cliente somente o resultado dessa execução. E esse resultado é retornado através de uma página HTML. Mas lembrando que somente o resultado da execução. Então o cliente ele não consegue visualizar aquele arquivo PHP, porque ele está dentro do servidor e ele foi somente executado. Ninguém teve acesso a não ser o nosso Apache. A única pessoa que tem acesso a ele é o Apache, que executa e retorna o resultado dessa execução. Então eu espero que nessa aula vocês tenham ficado bem a par do funcionamento de uma página estática para uma página dinâmica.
Lembrando que a estática é retornado o arquivo HTML completo do jeito que ele está escrito no servidor para o usuário. E na página dinâmica não, esse arquivo ele é processado, ele é interpretado e retornado só o resultado para o usuário. A gente ainda tem muita coisa para ver sobre o PHP, esse foi só o início da nossa aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição.